E aí galera do Haruzini que está acompanhando aí no canal, estamos com uma presença aqui muito aguardada há muito tempo. Não minta pra eles. Não minta pra eles. Conte a verdade. Há muito tempo. E rolou espontaneamente. Antes que nada, eu tenho que mandar um abraço pro João e pro Raoni. Mas estou aqui recebendo nada mais que o Augusto do Mundo Negro. Valeu demais, Eu que agradeço. demais. Eu agradeço. Altos papos aí, metendo o pau em várias coisas. Né? Sempre, né? Sempre alfinetando. Sempre. Jogando aquele veneno. Aquela coisinha ali. Bom, primeira coisa aí que eu queria falar. Como que tá a pegada do Molho Negro atualmente aí, os rolês, festival? Como que tá essa adrenalina aí? Cara, tá bem legal, assim, tipo... Estão rolando bastante shows, assim, a gente recentemente terminou a turnê do Garage Sound, a gente circulou por várias regiões e tal, e agora a gente entrou com o Soul Birds. A gente tá fazendo essa turnê foda aí, tocando em vários lugares também, desbravando lugares novos e tá muito massa, assim. E anteriormente também teve uma mini turnê que a gente fez com a banda de São Carlos, a Gagged. A gente fez acho que uns 3 ou 4 shows com eles, assim, tá? E alguns shows por ali, fora isso, mas tá bem corrido, bem movimentado aí. Estamos aí. Na batalha aí. Vocês estão aí com o disco que é o mais recente, né? O Normal. Fala um pouco desse disco aí, essa fase aí de construção do disco e também a parceria com o Gabriel, né? Que ele assinou o disco inteiro, a produção inteira dele? Todo dele. E saiu pela Flecha Saiu também. pela Fala um Flecha. pouco dessa concepção do Normal. Cara, Normal, tipo, ele é uma fase que mostra que a gente tá um pouco mais duro em relação a certos aspectos, assim. E tanto que como o João até citou uma vez num programa, Show Livre, que tipo, sabe quando você vai repetindo a piada e tipo assim, ela vai perdendo a graça, tipo, tu vai tu fica assim de saco cheio, sabe? Ah, cara, tipo, foda-se, não deu pra ser assim, vamos tentar fazer dessa outra forma pra ver se... Então a gente tá mais ácido nas letras, tanto que são visíveis, né? Tipo, Novo Rosto, em Souza Cruz já, Novo Rosto e primeiro verso. Reacionários, enfim. Então, tipo, a gente meio que foi amadurecendo de uma forma natural, né? Como acontece com várias bandas e artistas. Então, a gente chegou nesse conceito que, tipo, não, agora a gente precisa falar desse tipo de coisa que, sabe, é um momento que a gente está vivendo que está bem crítico. Bem então, tenso, né? Tem que ser muito mais, sei lá, direto, assim. Tem essa coisa mais político, né? Isso. Uma das coisas que sempre destacou vocês, desde o começo, né? Foi sempre essa crítica ao próprio rolê. Fala um pouco dessa estética aí que você acabou de falar, dessa coisa da piada e tudo, mas ela sempre soa atual, né? Cara, tipo, é muito curioso, porque isso são coisas que acontecem em todos os aspectos, assim, né? Tipo, do meio musical, do dia a dia. Então, como é que eu posso dizer? O João é muito mais fácil de falar do que eu, sou um pouco travado, assim, mas enfim. Mas eu acho que, tipo, as letras servem mais de alerta para as pessoas. A gente tenta errar o mínimo que a gente pode, sabe? Tenta errar o menos possível para tentar ser pessoas melhores e, de uma certa forma, tipo, vamos fazer com que a galera se ligue no que está acontecendo. Tipo, não, isso aqui é errado, isso aqui é o certo. Então, as letras foram muito sempre
como é que eu posso dizer, foram inspiradas sempre em algo próximo de nós, assim. Tipo, seja pelo rolê que a gente tá, ou então sobre tipo, o que cada um tá vivendo. E aí a gente tentar expelir de uma forma não muito complexa de se entender, mas que, tipo, ao mesmo tempo as pessoas tipo, meio que se choquem, tipo, não, peraí, saca? Tipo, é meio louco, assim. Esse disco aí, vocês estão rodando bastante, né? Bastante shows e tal. Vocês estão vendo alguma diferença aí pro disco anterior, aonde vocês estão chegando? Cara, o fator flecha discos ajuda demais com isso, né? Porque Menores Atos, Zander, enfim, Chuva Negra. Então, de uma certa forma, tá tendo uma certa diferença, porque até então a gente era independente, agora a gente tem um selo, tem amigos com a gente que meio que ajudam a expandir um pouco mais, sabe? Essa questão desse último disco, né? Então, a gente tem sentido essa diferença, assim. Tocar num festival flecha, fazer rolê junto com os caras, assim, alguns shows que a gente já fez juntos e, de uma certa forma, a gente tá tendo uma certa... Tipo, as pessoas começam já a enxergar, assim, sabe? Não, acho que tem uma banda ali que tá fazendo uma diferença. Tem alguém ali, tipo, chegando, vamos ver o que é. Pelo menos pra causar curiosidade, assim, sabe? Então, tá rolando demais, assim. E me fala um pouco dessa transição Belém do Pará, São Paulo. Nossa. É chocante, né? Começar pelo clima. A gente sai de uma região totalmente quente e isolada em vários aspectos para encarar uma cidade onde praticamente tudo acontece, assim, tipo, muita informação. Então, pra gente foi meio que chocante. Eu acho que ainda é um pouco chocante, porque você vai conhecendo vários ambientes diferentes, pessoas diferentes, então vai meio que tentando traçar uma estratégia de como tentar sobreviver como banda, assim. Obviamente meio que ainda não dá, mas sei lá, vai que um dia acontece, mas foi bem gritante, assim, saudade da família, essas coisas mais básicas, assim. Até mesmo a comida que faz uma diferença, assim, mas assim, a gente tá conseguindo se adaptar bem, assim. Né? E você sente uma diferença entre a cena musical Belém e São Paulo, que vocês estão mais aqui que vocês estão morando? Cara, ou você acha que estrutura, casas, não, bandas? Isso total, tipo assim, tem várias Belém é isolada e é um nicho muito pequeno, assim, para determinados estilos, assim. Então, por exemplo, tipo, lá se consome muito regional, tecnobrega, carimbó, enfim, essas coisas. E em São Paulo já é uma coisa muito mais ampla, tipo, tu pode encontrar uma festa de samba, até mesmo de carimbó e tudo. E assim, em termos de estrutura, cara, São Paulo não dá pra negar que tem, tipo, muito mais estrutura, assim, mais opções de casa pra tocar, enfim. Já me perdi. Normal. Não, aí essa diferença aí, Belém Mas vocês têm voltado bastante pra tocar lá também, né? Sim, esse ano a gente tocou 3 vezes lá. A gente fez uma tour com o Zander, que foi um show comemorativo de 10 anos dele. Depois a gente voltou pra fazer um outro show, que eu não lembro agora qual é o nome do lugar, e o terceiro foi a gente voltou pra fazer o show isolado do Lobo, né, que é o primeiro disco completo da banda. Pode crer. E aí a gente acabou fazendo um show na íntegra, tipo, até músicas que a gente nunca tinha tocado. E aí a gente voltou nessas 3 ocasiões em Belém, assim. Deu pra matar a saudade e agora tô terminar esse rolê com esses jovens aí dos Stanley Birds. Uma pergunta que eu sempre quis fazer pra vocês, eu sei que deve ser complicada, principalmente pra você que é batera, que acho que cada show é diferente do outro. Mas ultimamente te marcou algum show que você fale, porra, aquele show vai ser difícil pra gente superar, pra gente, público, banda. O que você lembra aí que tenha sido marcante? Cara, porque soaria meio clichê dizer que todos são, assim. É um filho, né? Um show é um filho, né? Mas eu acho que talvez o de
eu acho que tocar em Belém sempre é uma coisa quente, assim, sabe? Então, eu acho que talvez o último show que a gente fez em Belém, que foi tocando exatamente o disco Logo na íntegra, foi um show assim, tipo, muito marcante. Porque tipo, foi um lugar também onde a banda fez os primeiros shows, assim, por exemplo. Então, tipo, a galera colou, sabe, abraçou a banda e Inferninho e... Eu acho que esse show foi um show assim que, tipo, Valeu a pena demais, assim, de ter feito, assim. Foi bem desafiador, digamos assim. O Molho Negro sempre teve essa coisa da acidez das letras, obviamente, que é o ponto principal. Mas eu acho que além de tudo isso, vocês estão buscando bastante isso nos videoclipes. Sim. Fala um pouco disso aí, dessa estética aí, dessa concepção de clipe. Cara, essa concepção é toda do João, né? Que é o cara que entende do visual. E o Raoni, ele é fotógrafo, faz umas filmagens, então a gente aproveita do que a gente tem pra poder... E aí o João já vem com a ideia pronta, tipo, ó, quero um clipe assim, 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 da menina sentada, como se estivesse fazendo um tutorial e tal. E ele vai direcionando. Tipo, eu acho que o clipe de Testosterona é o clipe que a gente mais, tipo assim, teve uma boa aceitação, digamos assim, tipo, e de certa forma foi muito fácil de construir. A gente alugou um estúdio em São Paulo, 4 horas, foi atrás do Chroma Key e algumas animações, ensaiou, soltou playback, vai lá, dub, acabou. Uma tipo, edição, meteu umas botou umas letrinhas lá no fundo. E é isso, então, tipo, esse lance do visual, assim, vem muito do João, assim, que é o cara que sempre tá meio que nas pira, né? Sempre tá vendo vários materiais, enfim. E também tem a parte que as letras 100% são dele ou não? Vocês contribuem 100%. também? 100%, com exceção de Pica de Carro, que foi dele com a esposa dele, Amanda. Eu acho que é só, eu acho que não tem mais outra parceria. Tem uma, só que assim, tipo, o Felipe Cordeiro tocou uma música nossa, Miado, que ele gravou uma guitarra lá. Mas, assim, 99,9% do João Lemos. E o que vocês acham aí dessa... O que você pode dizer do Molho Negro do primeiro EP ao normal? O que vocês acham que vocês mudaram para melhor, ou vocês visaram o quê, né, nesse intervalo desses discos aí? A gente ficou chato pra caralho, sabe? A gente ficou muito chato, assim. Mas... eu acho que... Sei lá, cara, mudou muito a forma de como trabalhar música, de como fazer com que as pessoas consumam música. Então, tipo, a gente já tem uma outra visão de como vamos tentar minar esse nicho aqui para ver se consegue alguma coisa. Consegue chegar ali. Eu acho que esse tipo de visão foi o que mais mudou na gente, assim. Até nas coisas mais simples, como montar uma banca de mesh, ou então fazer um cronograma de shows, enfim. A gente cresceu bastante em relação a meio que produção da banda, assim, sabe? Eu acho que essa foi a grande diferença, assim. E o Molho Negro também tem aquela coisa da estrada, né? Como vocês enxergam aí, né? Porque quando vocês estavam em Belém, vocês não tinham não. Pelo menos vocês estavam mais, vamos dizer assim, trancados ali, fechados naquela região. Quando vocês passaram a vir para cá, vocês acabaram excursionando mais, né? Como que você vê essa linha do tempo de tocar lá em Belém, começar a tocar em muito lugar, praticamente o Brasil inteiro vocês começaram a tocar, né? Cara, Belém é um estado, o Pará é um estado muito grande, né? Então, tipo, dentro do próprio estado é muito complexo de se fazer viagens assim de carro, pela precariedade das estradas também. Então, a gente chegou a fazer alguns municípios, só que a gente sente muita diferença em São Paulo exatamente por isso. Tipo, em 2017 a gente fez uma tour de São Paulo, foi subir no Nordeste todo e conseguiu chegar em Belém. Então, tipo, a gente tem um cardápio maior, assim, para poder, tipo, como trilhar e fazer tocar em mais lugares e tal. Em Belém, tipo, era muito complexo, é tudo muito caro. Então, pra gente foi mais
mais jogo vir para São Paulo para tentar fazer rolê. Fazer outros. Então acho que é melhor. Tem uma diferença grande porque ali você consegue circular só ali. Você não consegue fazer tipo um rolê Belém, sei lá, até, sei lá, Natal. Dá pra fazer, mas é muito difícil. Aqui não, dá pra fazer com a logística muito mais fácil, assim. Então, acho que é isso que o que impulsiona, que facilitou. É uma pergunta que eu normalmente eu faço e normalmente eu sempre falo pra galera o que você tem escutado no momento nacional de preferência aí para valorizar o rock brasileiro, aí, a música brasileira. Cara, nacional, você tem muita banda, cara. Eu tenho escutado muitas bandas de Belém, assim, de falar a verdade, assim. Turbo, tipo, uma das grandes sempre, né? da banda, assim. Turbo, Delinquente, que é uma banda de punk hardcore de Belém também, que lançou um disco recente agora. Bandaça, a gente falou no Indica sobre esse novo disco. Esse disco é muito bom, cara. Sei lá, tem o Cinza, que é uma banda de pop alternativo de Belém também. Tem consumido muita coisa de Belém. De fora, talvez o El Effecto, uma banda do Rio de Janeiro, que é uma banda caótica, mistura tudo, assim, e é uma banda que eu tenho escutado bastante, assim. Os meninos, cara... não sei, cara, eu acho que talvez o João, pelo fato de estar colado com o Zander... Tá ouvindo o Zander, pra caralho, eu acho. Menores Atos, a gente escuta pra caralho também, é uma banda que a gente gosta demais. As bandas dos amigos, né, cara, tipo... As bandas que estão tocando junto, tudo né? o que tá próximo da acaba gente, influenciando, assim, né? Sabe, tipo... Por exemplo, agora nessa turnê com os Stone Birds eu fiquei... Tipo, chocado com os caras, assim, tipo, é uma aula o show dos caras, sabe? Tipo, a forma como eles estão trabalhando, então, tipo... Eu acabo meio que escutando muito o que os meus amigos produzem, assim, sabe? Tipo, como a gente fala, a gente é fã dos nossos amigos. É fã, tem que ser, né? Total, sabe? Totalmente. Então, tipo... O Molho Negro vem tocando um monte de festival grande, pequeno, casa pequena, como a gente estava comentando até antes de gravar, vocês até preferem às vezes lugares pequenos que acabam trazendo mais surpresas. Sim. Mas me fala um pouco aí de ter tocado nos festivais grandes e principalmente ter sido uma das bandas aí escolhida para tocar no Lola. Como que foi essa repercussão ou tá em cima do palco lá do Lola? O que vocês acharam daquilo ali? Era mais uma crítica ou era pra entrar pra divertir e tinha que ser aquilo mesmo e eram vocês mesmo? Eu acho que os dois ao mesmo tempo, assim. A começar pelas letras que a gente carrega, né? Então, tipo, às vezes fica um lance meio contraditório, assim, mas é mais uma forma de tomar de assalto, digamos assim. O Lollapalooza, por exemplo, foi bem foda, tipo, um festival gigantesco, assim, estrutura... Eu, pelo menos, nunca tinha visto algo parecido, assim, então foi meio que chocante. Nossa, caralho, é isso aqui. Só que, ao mesmo tempo, cara, vamos entrar no palco e fazer o show que a gente sempre faz. E é legal se utilizar dessas... Pagou cachê, pelo menos? Pagou, tinha que pagar, senão ia ter cobrança, Porque não adianta tocar num festival grande desse e não pagar cachê, né? Tem que ter, pelo menos pagar a conta de luz da casa, porque é difícil. Mas assim, a gente tem que se aproveitar da melhor forma possível desse tipo de festivais para não só divulgar o trabalho da banda, mas também para alertar as pessoas, né? Mas assim, tem sido bem legal essas experiências, assim, de tocar em palcos grandes e tipo, da galera que tá ali pra ver outras bandas que não sabem quem é você, tipo, tomar um susto assim. Vai o Molho Negro de bônus. Nem que seja só pra pessoa virar e reclamar, essa banda barulhenta, sabe? Mas assim, tipo, é legal de estar nesse rolê e poder entender mais como funciona e de pegar como experiência, né? E também sempre manter o pé no chão, porque é uma coisa que a gente é muito... Sempre, né? Sempre foi bem realista, né? Sem expectativa zero. Vai lá, se divirta, toca, aproveite. Curta o momento. Curta o momento, utilize da melhor forma e seja feliz. Tem uma história com a gente aí que, pra quem não conhece, quem tá acompanhando aí, que a gente conhece o Molho Negro há muito tempo. E era o começo da história ali de vocês, e vocês tocaram no Cardápio Underground em 2014 em Bragança Paulista. E
a grande maioria das pessoas não conhecia e tal, vocês estavam no primeiro EP. Sim, sim. Primeiro EP. O que você lembra daquele dia lá? Nossa, cara. Cara, eu lembro de chegar assim, tipo, já senti o impacto do frio, assim. Que era Nossa. Era um Nossa, inverno tava- mesmo, né? Tava pesado o negócio, assim. E um outro lugar, assim, caralho, tipo, um lugar novo, não sei o que vai rolar. E, cara, eu lembro do primeiro olhar das pessoas, assim, tipo, que isso? O que tá acontecendo aí, sabe? Tipo, isso eu acho que foi a coisa que mais me chamou atenção, assim, sabe, nesse rolê, tipo, as pessoas. Sabe assim, é tipo como se você fosse um animal dentro de um zoológico, assim, sabe? Tá olhando pela jaula a ali. galera fica tipo, que isso e tal. Acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim. E aí foi bem divertido esse rolê, cara, tipo, que uma das primeiras vezes tocando em São Paulo e fazendo um rolê massa, assim, tipo, foi... Era dos primeirinhos ali, né? Os primeirinhos. A gente não usava Vocês estavam- jaquetinha. Vocês estavam em Belém ainda. Ainda em Belém. Em Belém. A gente Porque usava em jaquetinha. Belém vocês vieram quando? De São Paulo. Ah, em Belém, tipo, pra morar Pra morar aqui em São Paulo, em 2017? 2017. 2017. Vai fazer já uns 3 anos. Nessa época vocês estavam no visual Black Rainbow Motorcycle. ainda era esse bizu, cara. Só que no meio do caminho já não dá, cara. Não, Jaqueta, chegou. mano. Lá, quer saber, eu vou... O que vier na cabeça, eu toco sem camisa, com camisa. Menos jaqueta, mas é isso. Nesses shows que vocês tocaram, que são vários, tem alguma banda aí que te chamou a atenção, que você fala, porra, foi foda, aquilo ali me influenciou de alguma forma na batera, na Cara. composição? Nossa, cara, é porque são vários artistas, assim, né, que a gente teve a oportunidade de dividir, assim, o palco e tal. Cara, é sempre uma experiência massa, assim, quando você também pode tocar junto com artistas que você é fã ainda. Tipo, eu acho que seria clichê eu dizer que, tipo, que uma das bandas que me influenciou foi o Dead Fish, né, que é uma banda que desde moleque sempre escutei e tal. Mas, assim, dessas, assim, tipo, eu acho que Stolen Birds, cara. Tá te cada pirando show- a cabeça. Cada show é mais impactante, assim, é uma opinião minha, assim, é mais impactante a forma como eles tocam, como eles se entregam no palco de um jeito muito peculiar. E o tempo todo eu tô com batida da banda aqui assim na cabeça. E Vai é muito ficando, foda, né? cara. Stolen Birds, o Desert Crows lá de Goiânia, Goiânia. o Hellbenders também. Cara, são várias bandas. Zander, cara. O Brasil tá Então, muito bem representado, né? Cara, a gente não tem que demais. se queixar, né? Demais, cara. Eles Acho são que a gente foda. não tá pra trás em hipótese Não, alguma. não deve pro nada, gringos. cara. Tipo, é muita informação, é muita coisa boa surgindo. Basta, tipo... Basta você Procurar, né? procurar, cara, sabe? Tá tudo aí na sua cara, sabe? Tipo, não é difícil de descobrir bandas, assim. Inclusive as próprias plataformas digitais já colocam lá Já nas te sugestões, influenciam né? a pegar outras coisas ali. Então é praticamente isso, assim. Pra 2020, o que o Molho Negro aí tá planejando? Cara, um possível disco novo aí. A gente ainda tem mais algumas coisinhas pra entregar, vai sair ainda aí de surpresa, que não é mais surpresa porque eu vou falar, um documentário que a gente fez durante o período da Natura Musical, que a gente teve um projeto de circulação aprovado e dentro disso acabou fazendo um documentário, que provavelmente vai sair em 2020, e aí tem esse possível disco. E eu acho que praticamente vai ser isso, assim, trabalhar as músicas novas, que inclusive já começou a trabalhar, já tá começando a lapidar algumas, aí tá escolhendo algumas outras para entrar nesse disco novo. Produção do Gabriel, de novo, Flecha. Assim, flecha. E tentar tocar no máximo de lugar possível, assim, que é sempre o plano de O todo plano, ano, o plano. né? A gente sempre tocar no máximo que você puder. O Basicamente objetivo é maior. isso. O objetivo maior. E nunca parar, a gente sempre tá nessa correria aí. Maravilha. Bom, quem aí assistiu Augusto Júnior, como o João sempre fala, né? Molho Negro no Haruzini. Valeu, bicho. Valeu. Obrigadaço. É nóis. Que agradeço a nós. Valeu.